Fala pessoal, beleza? Hoje vamos dar uma olhada então na parte de poesia da terceira geração modernista, mais especificamente no seu principal poeta, que é João Cabral de Melo Neto. Vou fazer uma breve apresentação sobre as características gerais da poesia do João Cabral de Melo Neto, falar um pouco ali da sua obra em geral, e aí a gente vai se focar mais especificamente na principal obra dele, que é Morte e Vida Severina. Eu vou colocar depois para vocês junto ali no Moodle uma animaçãozinha que ela, porque o Morte e Vida Severina ela é, né, uma poesia, mas tem um tom de narrativa, né? Existem acontecimentos ali nesse livro, tem uma certa semelhança ali com Vidas Secas em alguns aspectos. Então eu vou colocar essa animação porque nela justamente, né, as falas elas são ali colocadas a partir dos próprios versos do João Cabral de Melo Neto. Então uma reprodução dos versos do poema está bem bacana para conhecer esse poema. Mas vamos dar uma olhada então primeiro aqui no geral do João Cabral de Melo Neto, representante então da chamada geração de 1945 ou terceira geração modernista ou, né, literatura pós-modernista. Ele foi um poeta que ele rejeitou os excessos, né, do modernismo, da primeira geração ali especificamente, e buscou produzir poesias com um rigor formal maior, com uma disciplina poética maior. Para o João Cabral de Melo Neto, a poesia ela não é fruto de inspiração, mas sim de transpiração, de trabalho, né? E existe uma preocupação grande com a construção da forma, no caso dele. Não como os parnasianos, né? De ser aquela forma rebuscada, né? Exageradamente rebuscada. Mas é uma preocupação com uma forma própria, que no caso dele é uma poesia mais seca, mais objetiva, de palavras mais certeiras, né? Que é a ideia de dizer as coisas, nomeá-las como elas são e não ficar ali inventando, floreando com adjetivos e advérbios, por exemplo, né? Então, como eu já disse, né, uma das buscas desse poeta é o vocábulo preciso, ou seja, a palavra exata para dizer determinada coisa, né, sem floreios, sem virar em volta, sem enrolação. A poesia como substantivo, que é a poesia para nomear as coisas, tanto os fatos quanto os sentimentos, quanto, enfim, as coisas em geral, né? Em vez de uma poesia mais voltada para adjetivação, né? Então, isso cria uma linguagem mais objetiva, uma poesia mais objetiva, mas que ao mesmo tempo tem uma linguagem profunda. João Cabral de Melo Neto não busca a expressão de sentimentos, né, ou de sentimentalismos, né, mas sim de fatos, né? E quando ele vai falar sobre sentimentos ou sobre expressões humanas, isso vai ser de uma forma mais objetiva, menos voltada para aquela coisa do eu, né? Certo? O João Cabral, então, ele disse, né, que a poesia não é fruto, pelo menos para ele, da inspiração, de uma inspiração que surge em razão do sentimento, mas sim da transpiração. Aí, citando o que ele disse, a poesia é fruto do trabalho paciente e lúcido do poeta. Isso daí é uma velha, não diria contradição, mas querela, né, um velho embate, né, dentro dessa questão da linguagem da poesia, da literatura em geral, da ideia de inspiração versus transpiração, a inspiração versus o trabalho, né? Porque na Grécia Antiga existia, né, uma crença de que a literatura, a arte, a criação artística, ela surgia a partir de uma inspiração do artista. E a inspiração do artista, ela, em geral, vinha das musas. As musas eram as deusas gregas, que elas eram responsáveis pela inspiração artística. Então, é como se a musa se apossasse ali daquele artista, né? Por isso que sempre existe, por exemplo, nos poetas épicos, a invocação às musas. É preciso invocar as musas para que elas conduzam o poeta na sua criação poética. Claro que isso tem um sentido muito mais metafórico do que uma crença em si,
né? Mas isso daí é uma metáfora do que é a inspiração, né, em poesia ou em literatura em geral. E o João Cabral, ele não é o primeiro a fazer isso, mas ele é um dos poetas que ele não acredita nisso. Ele acha que o trabalho literário, o trabalho poético, o trabalho com a linguagem, ele exige trabalho. Ele existe transpirar em cima daquilo, que é aquela coisa, escrever, cortar, reescrever, ver como ficou até alcançar o que seria o desejado, a forma perfeita, a forma almejada pelo criador, né? Pelo criador artístico. Então, algumas das principais obras do João Cabral de Melo Neto, eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão ver que a primeira destacada que ela foi publicada em 1950 e a última em 1990. Então, o que isso nos mostra? Que foi uma carreira longa, a carreira desse poeta, né? Um poeta que começa ali mais ou menos no final dos anos 40, anos 50, e ele produz até os anos 90. João Cabral de Melo Neto morreu em 1999, né? Então a gente vê que até praticamente o fim da vida dele, ele veio produzindo, né, poesia, literatura. Então, algumas das suas principais obras, né, dos seus principais livros de poemas, ele escreve poemas, né, ele não é um autor de prosa. O Cão Sem Plumas, O Rio, Quaderna, Morte e Vida Severina, que eu vou dar um destaque um pouco maior aqui, A Educação da Pedra, Museu de Tudo, A Escola das Facas, Poesia Crítica, Agrestes e Andando em Sevilha. Nessa última, como em outras das suas obras, né, ele vai trazer um teor crítico contra as mazelas sociais do Nordeste. Ele é um poeta que ele tem uma pegada meio regionalista, né? A gente viu que na segunda geração do modernismo o romance é regionalista, né? A produção em prosa é regionalista. O Guimarães Rosa, a gente viu que ele retoma um pouco isso, mais voltado mais para o universal, né? Para aquilo que existe de universal no humano, mas em meio àquele cenário regionalista. E o João Cabral de Melo Neto vai trazer isso um pouco ali para a poesia. Vocês veem que o regionalismo, especialmente esse regionalismo de um teor crítico, né, social, especialmente voltado para a região Nordeste, ele é muito importante para essa produção literária brasileira, ali especialmente da primeira metade do século XX. Né? Alguns dos nossos principais autores, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto, por exemplo, eles estão voltados para esse tipo de produção, cada um ao seu modo, né, mas você vê que existe essa preocupação, né, na ambientação daquela obra literária, né, em fazer uma referência, em buscar representar aquele povo e aquela região até então esquecida, né? Nós temos outros autores além desses que eu citei, claro, vocês se voltarem lá vão conseguir ver as aulas, como José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, o próprio Jorge Amado, né? Então a gente vê que é uma temática muito importante ali, então, para literatura brasileira, ali especialmente nesse período da primeira metade do século XX, tá? Alguns exemplos de poema do João Cabral de Melo Neto, só para não ficar jogado tudo isso que eu falei. Então, vou fazer uma leitura rápida. Esse poema se chama Noturno. Assim: o mar soprava sinos, os sinos secavam as flores eram cabeças de santos, minha memória cheia de palavras, meus pensamentos procurando fantasmas, meus pesadelos atrasados de muitas noites. De madrugada, meus pensamentos soltos voaram como telegramas, e nas janelas acesas toda noite o retrato da morta fez esforços desesperados para fugir. Então vocês vejam, né? Pensando ali na questão linguística que eu falei para vocês, é um poema que ele praticamente não apresenta adjetivação, né? Os substantivos colocados aqui, eles não são adjetivados, não são colocados qualidades para eles, o que é muito comum em produção poética mais antiga, né? E nós temos um outro advérbio aqui, né? Como cheia, por exemplo, né? Mas, em geral, aquela ideia que eu passei para vocês é o poema substantivo, ou seja, o poema que ele está ali para dizer as coisas, para nomeá-las como elas são, de uma maneira
mais direta, sem grandes floreios. Mas claro que existe, né? Já que a poesia ela não é metrificada, não tem rimas, nada, mas a gente percebe que existe essa ideia da linguagem poética, linguagem desautomatizada, que foge daquela automatização do cotidiano, essa linguagem que ela é mais metafórica, simbólica, tá? Que é a ideia que a gente tem, essa ideia mais moderna do que é a linguagem poética. Tá? Um outro exemplo de poema aqui, esse tem um teor um pouco metalinguístico, né, que é ali a linguagem falando sobre si própria, né, então tem um caráter metafórico do tecer amanhã como a construção de algo, né, a gente poderia fazer uma relação disso que ele está falando aqui com a própria produção poética, né, um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Aqui a gente percebe na sonoridade, então, essa repetição, né, da consoante T, o tempo do som da consoante T o tempo todo, né, então uma sonoridade poética, a construção de uma linguagem poética também, tá? E uma temática de um teor um pouco mais metafórico, certo? Então, aí 2 exemplos só para a gente ver mais ou menos o estilo do João Cabral de Melo Neto. Aí eu queria falar para vocês brevemente sobre o Morte e Vida Severina, depois eu peço que deem uma olhada ali na animação para vocês compreenderem melhor o poema. O Morte e Vida Severina, como eu já disse, ele nos lembra um pouco ali o Vidas Secas, mas o Vidas Secas em uma forma poética, o Vidas Secas com uma construção menor de personagens, né, mas uma ideia mais de uma construção de poesia mesmo, mas existe um teor de narrativa no Morte e Vida Severina. Então, o que acontece no Morte e Vida Severina? Nós temos esse indivíduo, né, denominado Severino, que é o nome comum no Nordeste. Então, na verdade, sei lá, seria a mesma coisa que pegar e chamar de Zé, por exemplo, né? Você dá um nome comum, porque aquele indivíduo ele pode ser qualquer indivíduo ali daquela região, então ele representa, na verdade, todos os indivíduos, e nós vemos a peregrinação desse indivíduo pelo sertão, fugindo da seca. Por isso que eu disse mais ou menos o que a gente já tinha visto ali no Vidas Secas e em outras obras regionalistas. É sempre essa fuga da seca. E a seca representa o quê? A morte, né? Então, por isso que nós temos o início do poema, aquela primeira parte, com o indivíduo que ele vai sempre se encontrando com a morte pela miséria, a morte naquele lugar em que não existem condições de sobrevivência, de subsistência, né? E por que morte e vida? Porque no caminho que ele vai fazendo, então, até o litoral, até o Recife, enfim, fugindo da seca do sertão para uma parte mais pujante, mais próspera ali do Nordeste, então ele vai ao encontro da vida. Só que vamos lembrar, ele é um retirante, ele é um pobre, né? Ele não é alguém, um dono de fazenda saindo da seca. Então, essa peregrinação dele é por meio de uma caminhada. No seu caminho, ele vai encontrando a morte em suas várias formas, né? E mesmo chegando, né, já ali ao seu destino, a primeira coisa com que ele se depara é um cemitério e a conversa, né, dos coveiros ali do cemitério sobre as mortes diferentes, a morte de rico, a morte do pobre, né? O cemitério, então, que dá mais trabalho, que acaba tendo mais enterros, mais mortes, o cemitério dos pobres. Então, eles discutindo como se fosse ali uma discussão de uma questão trabalhista deles, né, de onde é melhor trabalhar, que morre mais gente, talvez fosse melhor trabalhar lá. E aí, Severino só ouvindo isso, né, novamente tem esse contato com a morte, é uma presença que está ali o tempo todo. Mas ali para o final, Severino, ele presencia um nascimento, né? Então, é uma criança que nasce
em meio à miséria, uma criança que nasce em meio a esse cenário de morte, que é a única coisa que Severino vinha vendo até então. Então, uma gota de esperança de que, apesar de tudo, né, apesar de todas as mazelas, de todos os males, isso pode ser superado de alguma forma, pois a própria vida, né, ela se impõe diante, então, de todo esse cenário. Claro que eu fiz aqui bem um resumo, né, quase como se fosse uma narrativa, mas aí a forma poética do poema ela é bem interessante, a forma como isso que eu contei aqui para vocês é construído. E aí na animaçãozinha que vocês vão assistir, nós temos, como são colocados os versos do poema mesmo, vocês conseguem ter ali, sentir muito bem, né, nesse acompanhamento da animação, né, da linguagem não verbal ali com a fala, que são os versos do poema, né, ou seja, a própria criação do João Cabral, vocês vão conseguir ali sentir muito bem qual que é a atmosfera criada por esse poema, como que se constrói essa linguagem poética. Beleza, pessoal? Então, deem uma olhada depois ali na animação. Essa foi a nossa aula sobre João Cabral de Melo Neto, falando um pouco aí sobre a sua principal obra, Morte e Vida Severina. Valeu aí e até a próxima.